Graça e paz, meu amigo, minha amiga. Graça e paz, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pastor Bruno Weiser e você está aqui agora no canal Pastor Bruno Weiser, um canal exclusivo de oração. E todas as vezes que nós vamos fazer uma oração, nós lemos a palavra do Senhor, fazemos uma reflexão, porque um dos pilares desse canal, um dos pilares doutrinários desse canal, é de que nós temos que orar a palavra. Antes de dar início, eu quero te pedir a sua ajuda, a sua contribuição para algo que eu não consigo fazer sozinho. Eu preciso que você se inscreva nesse canal. O canal, nós já conseguimos bater a meta de 60 inscritos e a nossa primeira meta é bater os 100 primeiros inscritos. É um canal que tem poucos dias de vida que nós começamos e eu te peço a sua ajuda. Por favor, meu amigo, por favor, minha amiga, se inscreva nesse canal, ative o sininho que são as notificações para que quando houverem novos vídeos você possa ser notificado e você veja que está sendo publicado, está sendo divulgado, está sendo processado um novo vídeo. E mesmo que você não seja notificado ou notificada, sempre compareça, sempre venha ao canal. Por isso que grave que é o canal do pastor Bruno Weiser, que é um canal de oração. E com ou sem notificação, sempre vem esse canal. Deixa aqui os seus comentários. Você é do Brasil, deixa a sua cidade, o seu estado. Se você é de fora do Brasil, deixa a sua cidade, a sua província, o país do qual você está assistindo. Deixa nos comentários o seu testemunho, deixa nos seus comentários, aquilo que você sentiu na hora da ministração da palavra, na hora da ministração da oração. Deixe nos comentários o seu pedido de oração. Vai ter também os contatos, se você quiser ofertar também nesse ministério, amém? Você fique à vontade, amém? Dito isso, sem demora, eu quero dar continuidade ao tema da oração de ontem. Nós fizemos uma reflexão em Mateus capítulo 6 e o tempo não nos deixou terminar, ok? Vamos repetir de novo, vamos ler a palavra que está em Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, eu vou ler de novo, mas eu irei dar continuidade na reflexão a partir do ponto de ontem. E ao final desse vídeo, haverá a recomendação para você assistir o vídeo de ontem, ok? Então a palavra nos diz assim, isso são palavras do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não seja, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas deles, de vocês. Vamos começar então a fazer essa reflexão a partir do versículo 7, porque nós fizemos diversas reflexões ontem e eu não quero ser repetitivo. Repito,
deixarei aqui um card com o vídeo de ontem, que você já vai poder depois clicar nele e você vai ser alimentado, porque isso é muito importante. Mais uma vez, nós vamos sempre orar, porém orar a palavra. Então eu preciso comer primeiro, eu preciso me alimentar da palavra, porque a palavra vai me dar um norte, e a partir desse norte eu irei direcionar a minha oração. Em resumo, nós aprendemos ontem que existem duas categorias de pessoas que oram. Existem os filhos e existem os hipócritas. Os dois oram, porém apenas o grupo dos filhos é que são ouvidos. Isso é de fundamental importância. Não quero dizer que Deus, às vezes não irá usar da sua misericórdia para ouvir inclusive o hipócrita. Deus, ele é soberano. Amém? Ok? Mas eu quero dizer o seguinte, a partir do momento agora que você é um discípulo, a partir do momento agora que você é uma discípula, você é um seguidor, você é uma seguidora do Senhor Jesus, você precisa caminhar, você precisa amadurecer, você precisa crescer, você precisa prosseguir, você precisa se desenvolver de acordo com os ensinamentos dele. Então ele está dizendo aqui, olha, no versículo 7, orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Então o que o Senhor Jesus está dizendo e está nos ensinando? Que a oração não vai ser a extensão dela em horas determinante se nós seremos ou não ouvidos. Ou, ainda dentro da oração, usar de vãs repetições. Aquilo se transformar em vãs repetições. Você repete a mesma coisa. Ou seja, a oração ela não pode ser mecânica, não pode ser mecanizada. A oração ela tem que ser sincera, ela tem que ser humana. E não é porque eu estou fazendo orações longas, orações demoradas, orações repetitivas, que eu estou sendo ouvido. Isso não quer dizer que eu estou sendo ouvido por causa disso. Ok? E o Senhor Jesus prossiga. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Então, em reforço, existem os hipócritas, existem os gentios. O que seria aqui o Senhor Jesus quer dizer acerca dos gentios? Se nós formos para uma interpretação literal, eu sou um gentio, você que está me ouvindo possivelmente é um gentio. Ou seja, nós não somos judeus de nascimento. Mas espiritualmente, saindo apenas do aspecto literal, os gentios eram todos aqueles que eram outros povos, outras gentes, que não o povo escolhido de Deus. Porém, a partir do sacrifício de Jesus na cruz, o Senhor Jesus derrubou essa parede de divisão étnica entre judeus e gentios para fins de acesso à salvação e de acesso à presença dele. Não é que Deus rejeitou o povo de Israel, amém? Mas não existe mais essa diferenciação na prática, no sentido de que nós somos agora pessoas que não temos mais acesso ao Senhor. Não, nós temos acesso. Então, quando ele quer dizer gentios, ele quer dizer que são pessoas que fazem coisas, mas que não possuem intimidade com Deus. Então, essa é a preocupação do Senhor Jesus conosco, de nós entrarmos num estilo de vida de que nós dizemos que somos crentes, dizendo que somos cristãos, dizendo que nós temos Deus no coração, mas na verdade nós somos pessoas que não têm intimidade com Deus. Somos pessoas que não andamos de acordo com a sua palavra, porque você pode até gostar de oração, mas se você não gosta da palavra, se você não examina a palavra, se você não medita na palavra, se você não estuda a palavra, mas mais importante, se você não pratica a palavra, não haverá eficácia. Você vai ser um gentio que ora. Ou seja,
possui uma aparência, mas não possui intimidade com Deus. E ele está dizendo, o Senhor está dizendo aqui, que o Pai, ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos antes mesmo de que nós chegamos até ele, venhamos a pedir. Isso é muito importante, que você tem que ter a noção seguinte, que antes de você chegar aqui, antes de eu chegar aqui, o Pai, ele sabe todas as coisas. O Senhor, ele conhece todas as coisas. O Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor, o Pai, o nosso Pai com P maiúsculo, o Pai que está nos céus, ele sabe o que eu preciso. Ele sabe aquilo que você precisa. Ele conhece as nossas vidas. Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. E aí, portanto, ore assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então você tem que aprender que o nosso Pai com P maiúsculo, talvez você não teve um pai nessa terra. Talvez você não foi nem registrado ou registrada. Ou talvez você foi registrado ou registrada, mas o seu pai não te deu atenção. Talvez o seu pai não foi o bom pai. Talvez você não conhece o que é de fato a figura de um pai. Talvez o seu pai nunca te deu um abraço. Talvez o seu pai nunca te deu um beijo. Talvez o seu pai nunca te deu afeto. Talvez o seu pai nunca te deu carinho. Talvez o seu pai nunca te deu amor. Talvez o seu pai nunca te abraçou. Talvez você nem sente que teve um pai ou que tem um pai. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós temos um pai com P maiúsculo, que é um pai celeste, um pai celestial, e de que ele está nos céus. Você precisa, em primeiro lugar, reconhecer que você tem um pai e que esse pai é um pai com P maiúsculo, um pai celeste, é um pai que está nos céus. E que o nome dele tem que ser santificado. O que é ser santificado? Ser santificado é ser separado. Santo significa separado. Separado significa santo. Santo significa separado. Santificado quer dizer processo de separação, aquilo que foi separado para algo. Ou seja, esse Pai, ele não habita nas trevas. Esse Pai, ele não habita no pecado, mas ele nos ama como pecadores. Ele não tem compromisso com o pecado, ele não tem aliança com o pecado, ele não se envolve com o pecado, ele não ama o pecado, mas ele se envolve com o pecador, ele ama o pecador. Ele está à procura do pecador, ele está à minha procura, ele está à sua procura. Ele está nos céus e o nome dele é santo e tem que ser santificado nas nossas vidas. O que isso que é muito importante? Nós não podemos cair no extremo de ter uma vida religiosa, tradicional, pautada em tradições, em religiões e ritos. Isso é um extremo que nós não podemos ir. Porém, num outro extremo, meu amado, minha amada, nós não podemos cair também no extremo da libertinagem. Ou seja, de que nós temos um pé com Deus e um outro pé sem Deus. Nós temos uma mão com Deus e uma outra mão com Deus. Nós temos um olho com Deus e o outro olho está sem Deus. Nós temos uma parte da nossa vida com Deus e a outra parte está sem Deus. Nós falamos uma hora de Deus e daqui a pouco nós não falamos mais. Ou seja, a nossa boca não pode sair água doce e depois sair água salgada. A nossa vida não pode sair um fruto bom e depois sair um fruto podre. Não, a nossa vida tem que ser uma vida de sinceridade. E o nome de Deus não pode ser blasfemado nas nossas vidas. Nós não podemos blasfemar o nome de Deus. Nós não podemos murmurar de Deus. Nós não podemos desdenhar de Deus. Nós não podemos perder o temor do nosso Deus, que Ele é um Deus grande. Ele é um Deus terrível, Ele é um Deus perfeito.
Terrível, eu quero dizer que quando nós chegamos na presença dele, todas as coisas mudam. Nós sentimos aquele pavor, aquele medo, não no sentido ruim da palavra, mas no sentido de que nós sabemos que nós estamos diante de um Deus que fez todas as coisas, que nós temos que temer e tremer diante dele. Venha o teu reino. Isso fala de que eu tenho que priorizar o reino de Deus acima de todas as coisas. Eu tenho que primar pelo reino de Deus. Então nós não podemos trabalhar pela nossa causa. Nós não podemos batalhar e lutar pelo nosso individualismo. A nossa oração, veja, a oração pelas necessidades, ela vem depois. A oração começa com o reconhecimento do Pai, de quem o Pai é, onde o Pai está e que o Pai ele é santificado e de que primeiro ele tem que estabelecer o reino dele na terra. Tem que primeiro ser estabelecido o reino dele nas nossas vidas. Então por isso que a oração perfeita que o Senhor Jesus está falando do ponto a ponto e fala: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim que na terra como é nos céus. Porque nem toda oração que nós fazemos é da vontade de Deus. Existe uma diferença entre a minha vontade e a vontade de Deus. Existe uma diferença do meu querer e o querer de Deus. Existe uma diferença daquilo que Deus ele tem para a minha vida e aquilo que eu acho que Deus tem para a minha vida. Então, a minha oração tem que ser: Senhor, meu Pai, meu Deus, que a tua vontade seja feita. A vontade do Senhor Deus, a vontade do Pai, ela tem que ser prioritária, em detrimento da minha vontade, porque ele tem compromisso com a palavra dele. Na terra como nos céus, o nosso propósito é estabelecer o reino de Deus na terra. Depois disso, depois que eu reconheço que eu tenho um Pai, que esse Pai está nos céus, que o nome dele tem que ser santificado, que a vontade dele tem que prevalecer e que o reino dele tem que vir aqui para que a vontade dele seja estabelecida na terra como nos céus já está estabelecida. E pastor, mas na terra não estabelecida? A terra é um processo porque na terra vivem homens pecadores. Eu quero dizer na nossa sociedade humana, porque a natureza, tudo foi ele que criou. Depois disso tudo, aí que vem o seguinte: olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então eu quero que você creia nessa palavra de que o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, que é o nosso Pai, se assim você aceitou a Cristo, se você recebeu a Jesus como seu Senhor, isso tem uma diferença, tá? Não é apenas você acreditar que Jesus existe. Não, não é apenas isso. Você acredita que Jesus existe? Isso é um ponto, tá? Outro ponto é você reconhece o senhorio dele sobre a sua vida. Em que sentido? De que você aceita a renunciar à sua vontade, a mortificar a sua carne e render-se a ele, render a sua vontade à vontade dele. E isso é estar debaixo do senhorio de Jesus. E reconhecer ele como seu Salvador, ou seja, de que ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única vida. E de que ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai a não ser o intermédio desse homem perfeito chamado Jesus, que é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem, 100% Deus, 100% homem, sem pecado nenhum, absolutamente nenhum pecado. Não existe outra forma, não existe outro conteúdo, não existe outra pessoa que possa salvar a não ser a pessoa do nosso Senhor Jesus. Só Ele é o caminho, não existe outro caminho. Não são todos os caminhos que levam a Deus, não é apenas um caminho que leva a Deus, é apenas um. E esse caminho único se chama Jesus, é a pessoa de Jesus e mais ninguém. E aí,
Eu consigo agora pedir a Ele o pão de cada dia. Então é uma promessa. Recebi a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Agora eu posso dizer assim, Pai, me dá o pão que eu preciso. Então você tem que crer nessa palavra que o pão não vai te faltar. É Deus quem alimenta as aves. É Deus quem alimenta os animais. É Deus que veste as árvores, as plantas, as flores. E ele diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. O pão nosso de cada dia ele vai dar. O pão agora do próximo dia, ele vai dar esse pão. O pão do dia 10 de outubro, ele vai dar esse pão. Esse pão não vai faltar. Não vai faltar o café da manhã, não vai faltar o almoço, não vai faltar o lanche da tarde, não vai faltar o jantar. Ele vai providenciar as refeições, ele vai providenciar o mantimento, ele vai providenciar a sua compra, ele vai providenciar a sua dispensa, ele vai providenciar tudo que você precisa, ele vai prover. E principalmente, a oração do Pai Nosso diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos nossos devedores. Ele está dizendo assim, Pai, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas. Você precisa reconhecer que você tem dívidas. Isso é muito importante. Não caia na armadilha de achar de tipo assim, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não falo mal de ninguém, eu sou uma pessoa assim. Não. A salvação ela é pela graça. Nada do que eu faça irá me salvar. Nada daquilo que você faça irá te salvar. A salvação ela não vem por mãos humanas. A salvação ela não vem por obras da carne. A salvação ela não vem por homem algum, por homem nenhum. Ela não vem dessa forma. A salvação ela não vem por mérito. A salvação ela não vem por compra. A salvação ela vem única e exclusivamente através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, através do derramamento do precioso sangue de Jesus, o Filho unigênito de Deus Pai, que veio a esta terra no ventre de uma virgem, veio em carne pelo poder do Senhor Espírito Santo. Reconheça que você tem a dívida. Esse é o momento de quebrantamento diante de Deus. Nós já estamos quase começando a nossa oração. Você precisa se quebrantar diante de Deus e reconhecer que você também é um ofensor. Reconhecer que você também é um devedor. E você precisa agora, se você reconheceu que você é um ofensor, se você reconheceu que você é um devedor e você agora pede ao Pai perdão, porque o processo de salvação ele passa por isso, de confissão de pecados. Eu preciso confessar os meus pecados. Você precisa confessar. Isso é uma doutrina salvífica, fundamental, porque com a boca se faz confissão para a salvação. Você precisa confessar. Você precisa, você necessita, você deve, você precisa confessar audivelmente com a sua boca. Pai, eu pequei, me perdoa. Pai, eu te ofendi, me perdoa. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me perdoa. E se você confessar, ele promete, ele garante na sua palavra que ele irá te perdoar. Só que aqui tem uma vírgula. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Esse é o momento também, meu amado, minha amada, de você liberar o seu coração, de você abrir o seu coração e fazer uma análise agora de tudo que você já passou na sua vida, das pessoas que te machucaram, das pessoas que te feriram, das pessoas que te ofenderam. E você precisa liberar perdão para essas vidas. Você precisa liberar perdão para essas pessoas, para que você seja livre, para que você também seja perdoado, para que você também alcance diante do Pai um lugar de salvação. Porque o próprio Senhor Jesus disse, se vocês não perdoarem as ofensas, também vocês não serão perdoados. Libera o perdão. Medita em toda essa palavra, se necessário for, repita esse vídeo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não importa.
não importa. Amém? Fecha seus olhos agora. Nós vamos orar ao Pai, nós vamos colocar a nossa vida diante dele e nós vamos orar. Amém? Essa oração aqui da meia-noite, ela tem uma característica, sempre tem uma palavra. É uma oração com palavra, porque precisamos e devemos orar a palavra. Porque não será pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Não será por causa de vãs repetições, ou seja, são vaidades. São vaidades humanas. Repetir, repetir, repetir de uma forma mecânica. Isso não garante que você será ouvido. É diferente de perseverança. De que você ora dia após dia pelo mesmo tema, pela mesma necessidade, pelo mesmo assunto. Mas aqui não é uma questão de vãs repetições. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, o Pai te ouvirá. Fecha seus olhos. Nós vamos nessa hora orar ao Pai. Nós vamos orar nessa hora ao nosso Deus. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós fechamos agora os nossos olhos, os nossos ouvidos para o mundo exterior. Nós fechamos agora a porta do nosso quarto. Nós entramos agora num ambiente de secreto contigo. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. E nós te pedimos nesta hora que o Senhor, Pai, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Nesta hora nós estamos dizendo em primeiro lugar que nós reconhecemos que nós temos um Pai com P maiúsculo. Nós reconhecemos que o Senhor Deus está nos céus, que é um lugar de santidade. É um lugar que o pecado não entra, que a morte não entra, que a carne não entra, que o imundo não entra, que o profano não entra. Então nós reconhecemos que tu és um Pai celeste, que tu estás nos céus, assentado no teu trono, que tu és Deus, que tu és o Criador de todas as coisas. Nós reconhecemos quem tu és. Nós reconhecemos o teu caráter. Nós reconhecemos a tua essência. Nós reconhecemos a tua posição de Deus diante de nós. E nós pedimos, conforme está esta oração, que santificado seja o teu nome, o vosso nome, Pai, seja santificado. O teu nome já é santo nos céus e que ele seja santificado aqui na terra e que venha o teu reino e a tua vontade seja cumprida, que a tua vontade seja executada, que a tua vontade seja obedecida aqui na terra, na nossa vida, no nosso casamento, nos nossos filhos, nos nossos bens, nas nossas posses, nas nossas casas, nos nossos locais de trabalho, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, que em nome de Jesus seja santificado e a tua vontade ela venha prevalecer, ela venha permanecer. Ah, Pai, abençoa esse dia que vai começar e que esse pão nosso, Senhor, todo o mantimento que nós precisamos, a cura das nossas enfermidades, a libertação, Senhor, de todas as opressões malignas, a libertação de todos os traumas, a libertação de todos os vícios. Eu oro nessa hora, meu Pai, por todas as mães que estão chorando, sofrendo por seus filhos que estão presos, estão, meu Pai, presos nos vícios, estão em presídios, em cadeias. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja uma libertação da promiscuidade, libertação da prostituição, libertação de toda imoralidade sexual, Senhor, libertação de todo vício. Senhor, que haja fortalecimento espiritual, que haja, Senhor, a tua intervenção. Senhor, libera agora os teus anjos para ir de encontro às nossas casas, às nossas necessidades. Documentos que estão travados comecem a ser agora destravados. Senhor, portas que estão fechadas, que os anjos do Senhor sejam liberados agora pelo Senhor e que possam agora destravar essas portas, destravar esses cadeados, que haja nesta hora, Senhor, prisões sendo abertas, cadeados sendo quebrados, correntes sendo quebradas, grilhões sendo desfeitos, as obras do diabo, Senhor, sendo, meu Pai, desfeitas. E, meu Pai, que o bem venha prevalecer, que Teu Espírito Santo venha
venha, Senhor, preencher os corações, que haja batismo no Espírito Santo, que haja distribuição de dons do Teu Espírito Santo, que a Tua unção, Senhor, ela venha sobre nós, ela venha, Senhor, preencher o nosso ser, preencher o nosso espírito, o nosso coração, a nossa mente. Senhor, que tudo aquilo que nós temos seja abençoado, nos livra de todo o ciúme, de toda a inveja. Meu Pai, Senhor, derrama da Tua graça sobre nós, nos ajuda, nos auxilia. Nós consagramos, Senhor, esta sexta-feira, nós consagramos esse final de semana, nós consagramos, meu Pai, tudo aquilo que até que o Senhor Deus tem feito por nós. Que as bênçãos do Senhor, elas repousem sobre nós, que as bênçãos do Senhor, elas pairem sobre nós. E, meu Deus, que o Senhor venha nos abençoar. Todo ciúme, toda inveja, repreenda, derrama da Tua graça, da Tua bênção, do Teu sustento, Senhor Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém? Meu amado, minha amada, obrigado por você ficar comigo aqui até esse tempo. Obrigado por eu poder ter entrado na sua casa, no seu lar, na sua vida, através desta oração. Nós continuemos nessa jornada juntos. Que você possa se inscrever nesse canal, ativar as notificações, deixar seus comentários, dar o seu like, o seu joinha, manda este vídeo para os seus contatos e juntos nós iremos prosseguir. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja com todas as bênçãos. E eu te vejo amanhã. Amém? Graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Tenha uma excelente noite, um excelente dia, uma excelente tarde, em nome de Jesus.